Perdão, gente. Tô aqui em casa. Hoje eu tô em casa. Tô aqui, ó, comendo meu pãozinho puro com leite e Toddy de café da tarde, que é o que eu gosto de fazer, eu amo comer e amo me satisfazer, me saciar minha apetite, minha fome física, né? Mas, gente, ó, aproveitando essa oportunidade, eu tava aqui fazendo uma observação muito interessante que eu nunca pude imaginar que passaria isso pela minha cabeça. E também não posso afirmar e dizer se alguém já disse ou falou isso, ou fez essa observação na vida, porque até então eu nunca vi, não faço ideia, não faço também menção se um dia disseram. Mas, ó, eu nunca, presta bem atenção, para você ter uma noção, para se ter uma ideia, a esquerda, o povo de esquerda, ou a esquerda, é tão ruim, mas tão ruim, tão imundo e tão pecaminoso, que até biblicamente você vai ver passagens bíblicas falando sobre a esquerda. Uma delas é a do juízo, aonde no livro de Mateus, mais precisamente no capítulo 25, e do versículo 31 em diante, que é o livro dos cristãos, né, chamado de Novo Testamento. Ah, Fábio, mas por que você fala livro dos cristãos? Gente, porque você já sabe, tão careca de saber qual é a minha crença, qual é o meu credo religioso. Eu não sou cristão, porque o cristianismo é uma coisa baseada humanamente falando, é uma coisa que o homem criou, é um sistema religioso, pagão, entendeu? Eu não sou cristão, eu sou um homem de Deus, eu sou Yehudi, nunca esqueça disso. E conhecendo tão bem a história do cristianismo quanto qualquer outro cristão, mas isso é outro assunto. Eu estou dando como base, esse meu ponto de vista, essa minha observação, eu estou dando como base exatamente esse livro, o livro de Mateus, Matitiarro, né? No capítulo 25, do versículo 31 em diante, aonde ali ele fala, o Yeshua, Jesus, ou Mashiach, como você quiser considerar, e assim disser. Aí se eu creio ali naquilo ali, se eu creio no Yeshua, no Mashiach, em Jesus, é outra história. Eu estou falando aqui da esquerda, do partido de esquerda, certo? E para você ter uma noção, gente, que a esquerda é tão imunda, mas tão imunda, tão pecaminosa, é um lado, é um sistema político, talvez até religioso. O que mais me choca ainda é saber que tem pastores, líderes espirituais, talvez até mesmo rabinos da nossa classe, do nosso meio, rabinos que defendem um sistema desse, que defendem um partido, um político desse, um lado como é a esquerda, no Brasil e no mundo. Mas, gente, o que eu quero dizer essa observação? Para você ter uma noção, para vocês terem uma ideia, que a esquerda é tão mal, tão maléfica, que até biblicamente você vai falar dela. Ela não serve para nada. Até biblicamente você vai ver que ela servirá e serve e servirá e vai servir de coisa ruim. Sabe por quê? Porque, inclusive, eu vou te incitar e vou te aconselhar, não vou falar. Eu vou deixar você ir lá, pesquisar, ler e ir atrás de saber o que está escrito lá. Mas é o livro no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 em diante, para você ver. Ali vai falar que Jesus, Yeshua, ou Mashiach, como você quiser chamar, que no dia do julgamento, no dia do juízo final, ele vai separar os bodes das ovelhas. O que é isso? O que quer dizer isso, Fábio? Bodes das ovelhas. Ele vai separar os bons dos ruins. Ele vai separar o joio do trigo. Mas especificamente ali, ele está dizendo que vai separar os bodes das ovelhas. Eu estou resumindo para você, mas eu quero que você vá lá, estude, leia com atenção e preste muita atenção no que está dizendo ali. Conhecendo tão bem aquele livro quanto qualquer cristão eu conheço aquilo ali. Então vai lá e lê. Mas ali ele está dizendo que ele vai separar os bodes das ovelhas.
os bodes das ovelhas. E aonde você acha que ele vai colocar os bodes? Você tem noção do que significa o bode? Cientificamente, biblicamente, biologicamente e espiritualmente? O contrário da ovelha, do cordeiro, do carneiro. Você tem noção? Pega um bode para matar, leva um bode para o matadouro, aí você volta, pega um carneiro, um cordeiro ou uma ovelha para matar. Aí você vem e me fala qual que é a diferença de ambos. Por aí você já começa. Em momento algum você vai ver ovelha, carneiro ou cordeiro fazer escândalo para morrer, para berrar. O bode, muitas das vezes, ele gosta de você, ele te dá cabeçada, ele faz escândalo, ele berra. O que ele puder fazer, ele vai fazer. Sabia disso? Faz esse teste, faz a comparação. Você falar que eu não estou falando demais, sabe, que eu estou gravando para querer ganhar like, blá blá blá. Não, eu quero que você faça o teste. Tira você mesmo sua própria conclusão. Não vá pela minha cabeça ou fica à mercê do bom gosto, da opinião de alguém, ou minha porque falei aqui. Não, mas vai atrás. Mas ele está falando que ele vai separar os bodes das ovelhas. E aonde você acha que ele vai colocar os bodes? À esquerda. E as ovelhas o quê? À direita. E aí, resumidamente, você sabe o que ele traduz ali? Ele vai falando ali, até chegar no final, lá no capítulo 45, no versículo 25, se não me falha a memória. Você sabe o que ele vai falando ali, durante aquele texto? Que ele vai separar os bodes das ovelhas, que são as pessoas que fizeram bem e as que não fizeram, os que defenderam. Você vê que aonde que ele vai colocar? À esquerda. O próprio Filho de Deus ali está falando que vai colocar o que é ruim, o que não presta ele vai jogar para a esquerda. Mas o que presta ele vai para a direita. Aí os que estiver lá na direita, ele vai dizer: vindes benditos do meu Pai, vinde benditos, entrai pela porta da frente, entrai no reino celestial que vos é preparado desde a fundação dos séculos, do mundo, e assim sucessivamente. E aí você sabe o que ele vai dizer para os bodes que estiverem na sua esquerda? Aonde que eles vão estar? À esquerda. Você vê como que é a esquerda. Nem biblicamente ela serve, a não ser para coisa ruim. Ele vai jogar o bode para a esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos. Na tradução de hoje, como muitos falam, né? Então, para você ter uma noção de como é podre esse lado esquerdo, esse lado oposto da direita, que defende só o que não presta, ideologia de gênero, homossexualidade, homossexualismo, mulher com mulher, homem com homem. Cara, você pode fazer o que quiser, mulher, você pode fazer o que quiser, mas biblicamente, cientificamente, a Bíblia concorda que Deus fez macho e fêmea, não uma raça de andrógenos ou de bissexuais. Você pode pôr a mão na boca e virar dos avessos, porque isso não vai mudar. Isso está perfeitamente fincado, tanto pela ciência quanto pela teologia, ou, na verdade, por Deus, né? Você está vendo como que é? Então você pode fazer o que você quiser, que isso não vai mudar. Já está por Deus determinado. E não importa se você crê, se você não crê, se você acredita, se você não acredita, Deus vai continuar reinando como Deus, porque Ele é soberano e supremo a tudo e a todos. Ele é o ponto crucial e inicial de tudo nessa vida, nessa configuração de vida aqui na Terra, nesse planeta, nesse globo terrestre, no universo. Então para Ele pouco importa, Ele vai continuar reinando. Antes de você vir a este mundo, você acha que não já existia um Deus? Ou você acha que você veio primeiro que Ele? Antes de você vir ao mundo já existia Deus e Ele reinava. Aí imagina você, crendo ou não crendo. É claro que, deixando claro, que Deus, além de ser supremo e soberano, Ele é um Deus bondoso, compassivo, benigno, amoroso, bondoso e misericordioso. É óbvio, é claro que por Ele ser esse paizão, esse Deus eterno, em misericórdia, sabe, benigno, longânimo, Ele quer que você crê, que você se arrependa dos seus pecados e que você volte a praticar o que é certo, que você volte para os caminhos da honestidade, da pureza, da santificação, da santidade, do que é reto e defender os bons princípios básicos, tais como família, santidade, a procriação entre um homem e uma mulher, o casamento,
acima de tudo, o bem-estar familiar, espiritual, físico, ético, moral, educacional e aí por aí vai. É claro que Deus quer que você faça isso. Mas se você não fizer, azar. Ele vai continuar reinando, ele é Deus. Ele não está nem aí se você crê ou não crê. Como eu disse, é claro que Ele quer que você creia para que você chegue ao pleno conhecimento do que é o que é o mundo de hoje, como está o cenário atual do país de hoje, da humanidade de hoje, para o que há de vir. E você se salve. Você alcance o pleno conhecimento e ele quer que você creia para que você chegue ao pleno conhecimento de tudo isso, do caráter irrefutável de Deus, dos princípios básicos e de toda a filosofia e do caráter de Deus. Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento disso e de todos os seus conceitos, para que futuramente, nos dias vindouros, você venha alcançar a benevolência, a compaixão e a misericórdia de Deus e receba um reino vindouro, um reino de paz, de alegria, de gozo, de mansidão, de felicidade, de tranquilidade e de descanso. Mas se você não crê, meu irmão, se você não crê, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sei lá, azar. Isso não vai mudar. Eu sinto muito te dizer isso, mas isso não vai mudar. Então, gente, eu estava fazendo essa observação para você ver que a esquerda é tão imunda que nem biblicamente ela presta. Nem biblicamente. Porque você vê que o Filho de Deus ali, Jesus, Mashiach, Yeshua, enfim, como você quiser chamar ele, ou classificá-lo. E se eu creio ou não creio, é outra história. Eu não estou aqui para falar disso, da minha crença, do meu credo religioso. Mas para você ter noção que ele vai separar o que é bom e o que é ruim. E aonde você acha que ele vai jogar o que é ruim? À esquerda. O que é bom ele vai jogar para onde? Para a direita. É claro que eu não posso fazer comparações, entendeu? Do que vai acontecer lá, do que ele vai fazer, do que ali está dizendo, algo espiritual, algo religioso, com o que está acontecendo no país e com o que há ao redor do mundo. Que é esse confronto entre esquerda e direita, entre princípios e ideologias. Entre princípios e ideologias. Entendeu? E você acha que isso nunca existiu também? Você acha que Deus nunca teve que fazer alguma coisa com isso? Ou contra isso? E não vai fazer de novo? Pelo contrário, isso sempre existiu, sempre vai existir. Até a vinda realmente do Mashiach, a chegada do Mashiach, né? Para quebrar de vez por todas essa divisão e separar um único só povo para si, e para o reino celestial, e para o seu Pai, para Deus, enfim, e reinar sobre todos, que vai ser a direita, infelizmente. Você aceite ou não, aí agora eu falo para você, vai lá, briga com a Bíblia, faz como muitos já estão fazendo, briga com a palavra, briga com a Torá, o Taná, Britadachá, Gemara, Septuaginta, Sidur, o que você quiser, briga com ele. Chama ele para porrada, para discussão, vai, faz o que você quiser. Isso aí só com uma coisa eu te garanto. E te asseguro desde já. Você vai. Mas você pode ir sabendo que sua queda é certa. Eu entrego a minha vida, literalmente, eu me degolo, eu me sacrifico, eu me submeto a sacrifício humano, a mim mesmo, como prova e como aposta de que sua queda é certa. Você pode até ir tentar combater a palavra de Deus, ou o próprio Deus, né? Como muitos já têm feito ao redor do mundo. Que o que tem aumentado de coisa ruim no lado esquerdo não é só político, espiritual também. Como tem pessoas aí agora se manifestando ateu e atraindo multidões, fazendo pessoas que outrora eram crentes, eram espirituais, eram judeus, eram rabinos, aquela fervorosidade espiritual toda, que hoje é o quê? Ateu, ateia. Por quê? Porque se deixou levar pela cabeça, pela mentalidade dos outros, de outros ateus e ateias, né? Que andaram surgindo aí, os ateus e ateias do TikTok. Como tem um japonês aí que vive falando e afrontando o próprio Deus na cara, como se Deus estivesse preocupado com aquele cidadão. Cara, independente, velho. Eu sinto muito te dizer, faz isso não. Você vai conhecer a Deus, pode ficar tranquilo. Deus é um ser paciente, cara.
Cara, eu quase que eu choro agora. Deus não precisa de ajuda, quase que eu choro. Por quê? Porque Deus é paciente. Deus é paciente. E no momento certo Ele vai responder a cada um desses ateus e dessas ateias. Aí nós vamos ver, né? Eu mesmo desejo muito ver, não por vingança, ou por vê-los perecer, por querer vê-los perecer, por ter afrontado o próprio Deus, ou afrontado talvez uma figura religiosa para mim, que para mim tem um grande valor, mas por senso de justiça. Eu tenho um senso de justiça. Eu amo ver a justiça ser aplicada. Entendeu? Então por isso eu peço muito a Deus para que me conceda a vida e a oportunidade de ver essas pessoas perecerem ou serem julgadas pelo próprio Deus. Hoje você afronta Deus, mas lá na frente Ele vai te responder a sua altura. Aí eu quero ver se você é ateu, se você não é ateu. Como eu disse, Ele não está nem para você. Você crendo ou não crendo, contradizendo ou querendo contradizer a palavra dele ou não, independente. Então o resumo dessa minha observação é isso, para você ter uma noção como a esquerda é tão imunda, é tão ruim, que nem biblicamente ela serve para nada. Aí vem você defender um cara corrupto, ladrão, condenado em 3 instâncias do judiciário, que fizeram toda a sua maracutaia, o próprio judiciário, né, fez sua maracutaia e arquivou seu processo. Ou seja, empurraram a sujeirinha por debaixo do tapete. Ou seja, um judiciário, um grupo específico no judiciário, né, não é o judiciário no todo, um grupo específico do judiciário, dentro do judiciário, disse que aquele outro grupo do judiciário não era competente para julgar o ladrão, e que esse ladrão deveria ser julgado lá. Mas como assim não é competente? Quando se fala em competência para mim, quer dizer que a pessoa ou não é estudada, ou não é juiz, ou não é promotor, desembargador, ministros e por aí vai. Mas enfim, a língua do judiciário, né? Falou que um grupo do judiciário não era apto específico para julgar o ladrão, e que o ladrão tinha sido condenado por eles em 3 instâncias, e que esse ladrão deveria ser julgado em outro lugar, e que esse ladrão, quando for ser julgado, completou uma idade, que já não podia mais ser julgado, e aí ficava aquela bola de neve, e no final das contas, E aí sabe que o detalhe de tudo isso, qual que é? Não, claro, não somente o início da gravação desse vídeo, que foi o quê? A diferença de esquerda e de direita, que nem biblicamente ela serve, a esquerda. Mas o detalhe disso é que um escândalo que acabou de acontecer, como é o Banco Master, onde o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, era amigo de quem? Fala pra mim. Perdão. Amigo de quem? Ex-ministro da Fazenda de quem? Guido Mantega tentou negociar com o Banco Master, tentou lá se envolver naquele escândalo do banco, o quê? Banco Master. Fora os bilhões de escândalos envolvendo capital daquele banco, e aqui dentro do país, que está tendo um rombo bilionário, dinheiro que você não sequer consegue calcular na sua cabeça. Por aí, mais ou menos isso. Aí surge esse escândalo do Banco Master, logo em seguida o filho do então ex-presidente Jair Bolsonaro convoca a população aí brasileira a uma possível oração, prece, reza. E aí eles fazem o quê? Eu tô aqui focado no vídeo. A minha xícara aqui tombou, e como eu tô tomando leite aqui, vocês estão vendo, tô tomando o meu leite na minha xícara, ela caiu aqui. O que eu fiz? Desviei o foco. Eu desviei o foco do vídeo. É exatamente o que aconteceu. Só não percebe quem é burro. Agora passa você a dar mais foco, passa a população brasileira e mundial a dar mais foco no escândalo do Banco Master, no escândalo do INSS e aposentados, envolvendo aposentados e pensionistas, passam a dar mais crédito a todas as corrupções políticas que está havendo nos municípios, estados e federais. Para você ver se eles não largam o Bolsonaro de lado.
Eles tiraram o Bolsonaro, tiraram o foco, devido a tantos escândalos políticos e econômicos, bancários, que vem surgindo ao longo da década, dos dias. Entendeu? Você está entendendo mais ou menos como funciona? Claro que a prisão do Bolsonaro também tem a ver com isso. Mas eles usaram isso para tirar o seu foco, cara. Para tirar o seu foco, o jovem, o amigo, amiga. Para tirar o seu foco. E para você ter uma noção, cara, como eu falei para vocês que eu conheço a história do cristianismo tão bem quanto qualquer um, ali aquela figura de Jesus ali, de Yeshua, como muitos falam hoje, do Mashiach, enfim, tem gente que até fala que é o Mashiach, né? Mas enfim, independente, a figura de Jesus ali, toda a história dele fala de um homem que era puro, santo, meigo, bondoso, não corrupto, mas que por ele mexer no privilégio de algumas pessoas e começar a bater de frente com o sistema, eles não tendo como resisti-lo face a face, diálogo com diálogo, que é o que acontece, né? Quando você vai combater com um esquerdista, você começa a perguntar, pedir dados, pedir números, eles fogem, ou eles te agridem e partem para a confusão, que é o que é feitio deles, é um hobby deles fazer isso, ou eles fogem. Só tem duas opções para o esquerdista: ou eles partem para a confusão, agressão verbal ou física, ataque moral, pessoal a você, ou eles correm, ou às vezes até batem, xingam. Porque se você apontar número, dados e falar o que de fato está acontecendo, eles não vão poder te resistir. E aí eles fazem o quê? Eles te matam. Simples. Que foi o que aconteceu com a história de Jesus. Eles não podendo, o que acontece é que, não podendo resistir, não podendo com ele, o que as pessoas fizeram? Arrumaram um jeito, alguma coisinha, por minúscula que seja, para tentar fazer o quê? Matá-lo. E mais uma coisa que eu vou aproveitar já, essa oportunidade, pelo menos nessa questão espiritual também, eu já vou deixar claro para vocês. Que muita gente fala que nós, judeus, ou o povo judeu, que crucificou o seu Jesus, o Cristo, Yeshua, o Mashiach. É só você ler a palavra direito. Por isso que eu falo, lê o Novo Testamento, ou a Brit Hadashah, como você chama, direito. Sabe por quê? Porque lá tem uma passagemzinha, caso você não saiba, que diz assim, ó: e ele foi entregado aos gentios, e estes o sacrificaram. E entregado foi ele aos gentios. Quem que eram os gentios? Mas enfim, como eu disse, essa é outra história, uma outra hora, outro momento. Mas a observação de hoje era essa. Cara, pensa aí na sua vida, o que você tem feito até agora para herdar o reino vindouro? É tão bom ser de direita, é tão bom poder defender o que é bom, cara, do que defender que Deus tenha misericórdia desse país, cara, para os dias vindouros, porque só mesmo Deus é que pode dar um fim em tudo isso e saber o que nos aguarda, o que nos espera. Até mesmo para mim, que vivo aqui, moro aqui, sou daqui, praticamente sou daqui. Para muitas famílias brasileiras, como é o caso do ex-presidente, preso injustamente por causa do quê? Porque zombou de uma gripezinha. E qual foi o motivo que eles acharam? Tentativa de golpe. Golpe como? Fábio, qual é o golpe? Será que ele sabe o que de fato é um golpe? Será que boa parte da população sabe que é um golpe? Esses ministros sabem que é um golpe? Será que de fato esse povo lê a Constituição? Ele sabe o que é Constituição? O que fala sobre golpe? Golpe que não tem arma, que não tem soldados, que não tem guerrilha, que não tem um grupo específico de militares, sabe? Golpe com o quê, cara? Com batom? Qual é o argumento? Qual é a narrativa que eles usam? Tentativa de golpe. Porque ele abusou. Ou não, melhor, abuso de autoridade política, que foi o que enquadraram ele. Ou porque talvez ele zombou da gripezinha, né? Quando na verdade ele só estava repassando uma fala que é uma fala do Mandetta, ex-ministro da Saúde, do seu próprio governo, que pediu exoneração, pediu demissão lá.
Olha como que funciona a jogada política. Mas mesmo assim, não adianta você falar para o povo de esquerda. Não adianta. Mesmo diante de fatos, que há um ditado que diz que contra fatos não há argumento, mesmo diante disso, de fatos, números concretos, base, respaldo, mesmo assim não adianta. Por quê? Porque é um povo predestinado ao que não presta. A roubar, a matar, a se prostituir, sabe? E por aí vai. A andar com corrupção, com a fome, a viver às custas do governo, de pai, mãe, marido, esposa. Por quê? Porque esse povo de esquerda não trabalha, eles são vagabundos, eles não querem saber de nada. Então, mesmo diante de tantos fatos, não adianta você bater de frente com o povo de esquerda. Não adianta. É por isso que eu falo pra você que a esquerda é tão ruim que nem biblicamente ela vai servir para nada. Ela só servirá para quê? No dia do juízo, ou do juízo final. Para colocar o que é ruim da esquerda. Para o Mashiach fazer a separação das ovelhas, do que é bom e colocando à direita, e do que é mal colocando à sua esquerda. Só para isso. Ó, pra você ter noção. Para onde que ele vai colocar o que não presta? Ao lado esquerdo. À sua esquerda. Acorda, pô. Acorda pra vida. Eu não sei se alguém um dia falou isso pra você, mas hoje eu tô te falando pra você. É uma observação minha. Claro que uma coisa não tem nada a ver com outra, que está escrito lá não tem nada a ver com o cenário político que nós estamos vivendo. Mas eu só estou querendo dizer para você que a esquerda é tão ruim que nem biblicamente ela serve para nada. E você fica aí defendendo esse partido, e você de direita que defende o que é bom, fica jogando pérola, coisa boa aos porcos, quando na verdade você não pode fazer isso. É isso que quer dizer, é você jogar o que é bom, o que edifica você, o que edifica outras pessoas, para pessoas que não vão te ouvir. Não vão te dar ouvidos. E não adianta você ficar batendo de frente com eles, é perca de tempo. Isso é enxugar gelo, tapar o sol com a peneira, dar murro em ponta de faca, jogar pérola aos porcos. Então, gente, eu falei que eu não ia incumpridar o vídeo, mas o vídeo já está indo para quase 30 minutos aqui. Então, assim, é isso aí o resumo. Para você ter uma noção que a esquerda é tão ruim, que nem biblicamente ela serve. Lê lá o livro de Mateus, Matitiarro, capítulo 25, no versículo 31 em diante. E você vai ver o que ele diz ali. Sobre direita e sobre esquerda. Sobre quem serve a Deus e quem não serve. Aonde ele vai colocar as pessoas boas e as pessoas ruins. As pessoas que defendem os bons princípios e os bons costumes da vida. Ética, familiar, espiritual, divina. E onde ele vai colocar as que vivem a prática de ideologias. Vivem a deriva de ideologias, filosofias políticas de um partido totalmente diabólico, né? Então é isso, gente. Sem chegar nos 30 aqui correndo, a minha observação de hoje é essa. Fica aqui um forte e caloroso abraço, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.